Escolhi a logo da empresa Adobe para ser analisada matematicamente e, depois, ser desenvolvida no programa Processing. Ao analisar a logo e verificar quais formas podem ser encontradas, percebi que ela é formada por 3 triângulos e um quadrilátero. Veja na demonstração a seguir. Primeiro, adiciona-se um triângulo na lateral esquerda. Em seguida, adiciona-se um triângulo de mesmo tamanho na lateral direita. Depois, adiciona-se um triângulo central e, por fim, adiciona-se o quadrilátero. A imagem utilizada para ser modularizada possui 22 cm de largura e 19 cm de altura. A cada 2 cm de distância, tracei linhas verticais e, em seguida, linhas horizontais, totalizando 11 módulos horizontais e 9 módulos e meios verticais. Descobrir as coordenadas deu um pouco de trabalho, pois alguns pontos não estão localizados em uma posição inteira do módulo. Eles estão localizados em posições fracionadas. Para descobrir as coordenadas dos pontos localizados em módulos não inteiros, eu utilizei as linhas guia. Puxei uma linha guia vertical e uma linha guia horizontal até o ponto que eu desejo descobrir. Em seguida, dei um zoom para que a régua possa ampliar a quantidade de números fracionados que podem ser visualizados. Observe que a linha guia horizontal passa um pouco de 15 centímetros. 15 centímetros equivalem a 7 módulos e meio. Porém, a linha guia ainda desce um pouco mais. Vai até 15,1, que equivale a 7,55 módulos. A linha vertical segue o mesmo esquema da horizontal. Seguindo o esquema mostrado há pouco das linhas guias, foi como descobri todos os outros pontos que não estavam localizados em módulos inteiros. Veja as coordenadas já todas calculadas na animação a seguir. O Processing possui uma função chamada triângulo, que recebe como parâmetros as posições x e y para cada ponto do triângulo. Ele possui também uma função chamada quad, que desenha um quadrilátero na tela. Basta apenas informar as coordenadas x e y dos 4 pontos presentes no quadrilátero. Estas duas funções irão me auxiliar a desenvolver o símbolo da Adobe no Processing. Porém, antes, é necessário traduzir essas coordenadas já descobertas com os módulos para a linguagem do Processing. Observe o ponto A. Ele possui x e y como suas coordenadas. X e y serão duas variáveis que serão passadas através de um parâmetro na função que irei mostrar em seguida. Primeiro, criei uma função chamada Adobe, que recebe como parâmetro a posição x, a posição y e o valor do módulo. Dependendo do valor que se coloque no módulo, o símbolo ficará maior ou menor na tela. Após criar a função, utilizei a função Fill para dar a cor de preenchimento vermelho para as formas. Chamei a função triângulo. X e Y, aqui descritos, equivalem ao ponto A da figura ao lado. O segundo ponto do triângulo, que é x mais 4 vezes o módulo, que é o tanto de módulos que ele tem que deslocar para ser desenhado, na posição x, equivale ao ponto B. E 0 para o y, pois ele não se desloca verticalmente, só horizontalmente. Por fim, as coordenadas do último ponto, que equivale ao ponto C. Ele não se desloca no eixo horizontal, x, por isso só deixo o valor de x, não somo nada. E no eixo vertical, ele se desloca todo o valor do módulo. E assim fui fazendo com os outros triângulos, somando a cada ponto a quantidade de módulos deslocado, multiplicado pelo valor do módulo que é dito como parâmetro na função. A mesma ideia dos triângulos é utilizada para fazer o quadrilátero. Porém, uma observação é quanto ao primeiro e o segundo ponto do quadrilátero, pois na vertical, normalmente ele deslocaria 7,55 módulos. Porém, no Processing, caso eu deixasse 7,55, ele ficaria com uma brecha na forma. E para que isso não ocorra, eu coloquei 7,53 módulos.
Após criar a função e definir todos os pontos, vou mostrar o seu funcionamento no Process. Primeiro uso o void setup, onde defino o tamanho da tela e utilizo a função noStroke para que a figura fique sem contorno. Depois utilizei o void draw, que é justamente para desenhar o símbolo na tela. Coloquei um background de fundo branco e chamei a função, dando como parâmetro da posição x 25, 50 para o y e 50 o tamanho do módulo. E aqui está o resultado final da minha aplicação. Só a título de curiosidade, irei mostrar como ficaria caso diminuísse o valor do módulo. Veja que a figura é escalonada proporcionalmente, independente do valor que eu coloque.